Bonjour, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a nossa conversa é bem especial para aquelas pessoas que se sentem erradas, que estão passando por algum momento na vida e estão tentando, né? Traga aí as suas questões, a gente pode trazer vários exemplos do dia a dia mesmo, em questões da tua saúde, questões de alimentação, caminho do autoconhecimento, o que é o certo a se fazer, lei da atração, né? O que mais que a gente pode acreditar nesse vasto mundo, criação dos filhos, o nosso relacionamento, como lidar com dinheiro, são tantas dúvidas, né? São tantas informações que são disponibilizadas pra gente, são tantos amigos que trocam opinião e o problema é quando a gente se coloca nesse lugar que a gente pode estar errado, que a gente sente até aquele mal-estar físico no peito, sabe? De meu Deus, eu tô fazendo o pior pelos meus filhos, meu Deus, eu tô fazendo o pior pelo meu dinheiro, eu tô fazendo o pior por mim mesmo, né? Nesse caminho do autoconhecimento, no trato com a minha alimentação, o que quer que seja, amores. Então hoje traga um café, mas aquele litrão de café, porque a gente vai conversar bastante, tá bom? Nós e os barulhos da rua. Roda a vinheta. Vamos lá então, meus amores. Como vocês podem perceber aqui pelos títulos, né, pela thumbnail, e quem está ouvindo pelo podcast, sejam igualmente bem-vindos. Lindezas, por que será que a gente oscila tanto, né? Por isso que eu quis trazer uma reflexão sobre o tal, né, o caminho do meio. Vocês já repararam que a gente se cobra demais de ter que estar feliz e ter que estar bem o tempo inteiro? E não que a gente não possa estar bem o tempo inteiro. Eu acredito muito que esse lugar de bem-estar, ele é completamente possível. E é isso que a gente busca. Só que não indo atrás desses extremos, não indo atrás desse único certo, desse ideal, esse perfeccionismo que é o grande causador do nosso sofrimento, dos nossos sofrimentos, no plural, tá? Então hoje eu separei uma listinha de tópicos, de exemplos práticos, de questões que a gente pode estar fazendo no nosso dia a dia, situações corriqueiras, amores, que todo mundo passa e que você pode estar se colocando nesse lugar, que em vez, né, de sair e se sentir bem, você está indo para esse lugar de ficar cada vez mais distante da tua essência, por conta das influências dos outros, né? É natural, a gente faz isso mesmo, principalmente nos momentos de mais fragilidade, né? Nos momentos que a gente está cuidando de alguém que não está bem, nos momentos que a gente não está bem, nos momentos que a gente está preocupado, e convenhamos, né? Se tem uma coisa que nós humanos a gente adora colecionar, é preocupação. Uma hora a gente está preocupado com a saúde, outra hora a gente está preocupado com o dinheiro, outra hora a gente está preocupado com as questões do mundo, outra hora a gente está preocupado se tem que engordar ou se tem que emagrecer. Cada hora a gente está preocupado com uma coisa. E sim, a vida traz os seus desafios. É lógico, a vida é a vida, gente. É só a vida acontecendo. Mas é na forma como a gente reage que a gente pode evoluir, se desenvolver e o principal, usar esse autoconhecimento que a gente trabalha tanto aqui, ó, na teoria, é na hora de levar para a prática que a gente precisa se conectar na nossa essência, não na essência que te falaram que é certo, tá? Então a primeira coisa que eu quero trazer é para de se culpar, tá bom? A essência Paine, e amores, para quem pergunta dos florais, tá? Como eu sempre explico, no meu site tem a descrição de todas as essências. Então, quem quer saber mais sobre os florais, é de graça lá no meu site, adrianasouza.com.br, você encontra a descrição de todas as essências, tá bom? Mas, e aqui na descrição do vídeo e do podcast, eu deixo os nomes das essências anotados para facilitar a vida de vocês, tá bom? Então, Paine é a essência da culpa. Então, culpa do quê, Dri? Amores, tem gente que tem culpa só de estar vivo, né? Dizem que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? São crenças, mas, né, na maioria das vezes é uma crença que funciona, né? Então, que seja na maternidade, né? A gente tá sempre achando que não tá fazendo o suficiente. No trabalho, né? A gente faz, parece que tá sempre faltando alguma coisa, nos relacionamentos, na nossa lida com a gente mesmo, né? Nesse caminho do autoconhecimento. Por que a gente se culpa tanto? Quem adivinha? Por vários motivos, né? Claro, cada um tem uma personalidade, tem pessoas que não têm essa tendência de se culpar, de se autocobrar tanto, mas a maioria de vocês, pelos comentários, né, eu consigo perceber muito bem, vocês se cobram demais, vocês se culpam demais. Então é uma questão
de uma característica da personalidade? É, nesse caso, o floral ajuda demais a equilibrar para que você vibre na luz. Qual que é o oposto positivo da culpa, né? Da personalidade quando a gente reage com culpa? O lado luz é a responsabilidade, é a alegria de cumprir com seus compromissos, é a alegria de cuidar, é a alegria de tomar iniciativa e fazer com que as coisas estejam bem, estejam em harmonia. Vocês percebem? Isso tudo é a luz. Agora, qual que é a sombra dessa situação? É a preocupação, é a autocobrança, é a insuficiência, a sensação de incapacidade, a sensação de que você se coloca, né? Normalmente as pessoas não falam pra você, não apontam o dedo, mas a gente se culpa. E por que a gente faz isso, né? Pode ser um traço de personalidade? Pode, só que todo traço de personalidade pode estar na sombra ou na luz. Por isso que a gente usa os florais, para que ele acione o lado luz e não a sombra, tá? Mas o que acontece muito, amores, dessa história da culpa, da cobrança, é o que a gente tem falado nos últimos vídeos sobre o idealismo. A gente encasqueta com as coisas, né? Ah, eu não sou perfeccionista. Muitos de vocês falam, né? Ah, eu não sou perfeccionista não, Dri. Nossa, minhas coisas são todas desorganizadas. Gente, perfeccionista não é a pessoa, né, a virginiana que deixa tudo, né, extremamente perfeito, né, tudo impecável, organizado. O perfeccionista é aquele que cria um ideal dentro da cabeça, que tem um sistema de regras e funcionalidades, e que se ele sai um pouquinho daquele eixo, nossa, ele já se culpa, já se acha a pior pessoa do mundo. É aquele que está sempre nos extremos. Por isso que hoje a gente vai falar desses extremos, por isso que a gente vai falar dessa culpa e dessa cobrança, entendem? Então, a gente precisa entender que o que causa essa culpa, que pode ser um traço de personalidade, pode ser a forma como você foi educado. Aí eu coloco um asterisco, tá, gente? Porque tem muitas famílias, né, irmãos que foram criados pelo mesmo pai e mesma mãe, que por conta do contexto, um se sentiu culpado e por conta do mesmo contexto, o outro se rebelou e se colocou em primeiro lugar e tá aí fazendo sucesso na vida. Então, não necessariamente é a criação que influencia uma personalidade culpada. Na minha experiência e na minha percepção de terapeuta holística, eu concordo muito mais com essa questão que nós temos, né? O nosso sistema de crença individual. Então, amores, olhando para isso tudo, olhando para esse idealismo, a primeira questão que eu trago aqui para que você reflita, né, leva essa liçãozinha para casa, será que não está na hora de você diminuir um pouco essas expectativas? Será que não está na hora de você flexibilizar um pouco esse idealismo, esse certo, muito certo que você tem que cumprir nas regras que você mesmo, né, se comprometeu, que você criou, que você enfiou na tua vida? Porque, amores, a gente pode falar do sistema da sociedade, das regras, mas é relativo. Primeiro que cada cultura tem o seu, cada família tem o seu, cada profissão tem o seu. Não tem uma coisa muito certinha. A gente encasqueta com essas coisas na nossa cabeça, sabe? Mas qual é o sistema que você escolheu para si, para cumprir e que você não está flexibilizando? Pensa nisso com carinho, tá? Falando em flexibilizar, a gente vai olhar para essa história dos extremos, né? A maior reclamação que a gente ouve nesse mundo do autoconhecimento é o seguinte: Dri, eu oscilo demais, o que eu faço? Tem uma essência, o mustard, que eu estou colocando aqui para vocês, ele é a essência, né, que a gente pode chamar da essência do bipolar. É aquele que está bem, e de repente parece que vem uma nuvem na cabeça, né, um temporal, e do nada a pessoa começa a se sentir mal, pode ter uma crise de pânico, pode se sentir depressiva, desanimada. É como se tá tudo bem, né? Em teoria, digamos assim, não tem nada que provocou esse estado negativo. Mas de tempos em tempos o mustard ele tem até essa característica meio repetitiva, tá? Pode ser a primeira vez, mas pode ser que para algumas pessoas é comum, de tempos em tempos, a gente tá tudo bem, de repente tá tudo mal, né? Então, se essa característica tem a ver com você, a essência mustard, ela pode te ajudar, tá bom? A estabilizar, mas como sempre, né? Tudo, sempre o floral vai estabilizar pro positivo, pra harmonia da tua personalidade, tá bom? Então, o que acontece, né? Por que essa oscilação do autoconhecimento ela acontece? Por conta desse idealismo. Porque a gente encasqueta com um tal padrão de perfeição e de acerto
E a gente se cobra não na harmonia, não no tal, né, no caminho do meio, não no equilíbrio. A gente busca a tal da euforia. Não que seja ruim, a gente, né? Nossa, aconteceu uma coisa muito legal na minha vida, eu vou ficar muito feliz. Isso é gostoso, isso acontece. Mas esse não é o padrão equilibrado do nosso sistema. O bem-estar, sim, mas o bem-estar é uma coisa mais calma. É aquela paz que você olha em volta e tá tudo bem. E quando a gente fala tá tudo bem, não é tá tudo bem do tipo, ai meu Deus, não tenho nenhum problema na minha vida. Não, é aquela sensação gostosa de, ok, tem coisas acontecendo, porque normal, é a vida. Mas tem coisas acontecendo e eu estou em harmonia. As coisas estão acontecendo e eu me sinto capaz de resolver. As coisas estão acontecendo, mas eu tenho um olhar positivo e grato porque eu sei que na máxima está tudo bem. Então, o que a gente, né, se a gente tiver que buscar um equilíbrio, é nessa paz interior. É nessa sensação de bem-estar que é leve. Porque se a gente busca uma euforia, nessa coisa, o mundo dos ricos e famosos, que às vezes a gente coloca na nossa cabeça, e nada contra ser rico e famoso, não tem nenhum problema se esse é o teu ideal. Mas o que eu quero dizer é que essa busca pela euforia 24 horas por dia, amores, eu vou fazer uma conotação meio ridícula, mas é só pra gente ilustrar aqui no nosso vídeo, tá? É como se fosse, sei lá, aqueles jovens que vivem na balada, que tem que se drogar para ficar muito louco o tempo inteiro, para sentir essa euforia. E a hora que cai, né, uma pessoa que usa entorpecentes para ter esse êxtase, o que acontece? Quando a pessoa cai, ela cai num buraco que a longo prazo ela não consegue mais se levantar. É lógico que, né, é diferente uma coisa da outra, mas vocês entenderam o princípio do que eu quis dizer? Às vezes a gente usa o autoconhecimento sem querer, a gente acaba puxando a gente mais ainda, se cobrando mais ainda. E aí o que acontece? Essa oscilação ela é muito maior. Não porque o caminho do autoconhecimento é assim. Não. Porque o teu sistema de autocobrança faz isso com você. Cuida, tá? Então eu quero trazer alguns exemplos de extremos. E de novo, aqui não tem nada, tá? São só exemplos práticos. Não significa que uma coisa é certa e a outra errada. É justamente o oposto que eu desejo, que a gente pense onde está o equilíbrio dessas coisas. Tem algumas pessoas que têm uma característica, digamos assim, mais idealista, que acreditam em algumas crenças, em algumas regras, em algumas ideologias e vão com ferro e fogo em cima daquilo. Se a pessoa tá bem, ok, mas por experiência própria, eu vou trazer alguns exemplos aqui, e conhecendo algumas pessoas, inclusive até pacientes meus, eu percebo que esse extremo ele não é saudável e ele vem sempre desse lugar de autocobrança, de perfeição, do que é certo, e esse certo é inflexível, tá? De novo, eu entendo a ideologia, eu entendo o saudável que algumas pessoas seguem, mas sem flexibilidade, amores, me desculpem, não tem saudável aí, tá? Por exemplo, né, eu já contei essa história para vocês algumas vezes, mas eu lembro que quando eu era vegetariana, eu fui vegetariana aproximadamente por uns 6 anos. Eu fui vegetariana em algumas fases da minha vida, eu voltava, desvoltava, mas teve um período, quando que foi, gente? Foi quando eu tava lá em São Paulo ainda, não tava nem aqui no Canadá, eu acho que foi por 2007, mais ou menos, que eu comecei a ser vegetariana, e eu fui vegetariana por 6 anos, e foi uma época muito boa, meu corpo ficou muito bom, a minha saúde estava ótima, eu já era, né, terapeuta natural, então essa questão, né, os animais, eu sempre fui muito apaixonada pelos animais, então, na verdade, não era nem por questões de saúde que eu me tornei vegetariana, eu me tornei vegetariana por ideologias, eu sou aquariana, né, gente? Hoje eu tô muito mais pro meu lado libriana, que é meu ascendente, do que aquariana, mas nessa época que eu fui vegetariana, eu tomei essa decisão por amor aos animais. E não que hoje eu não ame mais os animais, mas eu entendi que essa perfeição que eu buscava de comportamento em mim não estava me fazendo bem. Porque o que acontece muitas vezes nessas ideologias? E na época, minha terapeuta me sinalizou isso muitas vezes, só que eu estava muito rebelde, muito revoltada, então eu não conseguia enxergar o que ela estava tentando me mostrar de jeito nenhum. Hoje eu entendo e hoje estou passando aqui essa informação, inclusive. Então, não são todos, claro.
Mas a galerinha que eu seguia nessa época, era a época do Orkut ainda, gente, os primeiros blogs que estavam nascendo. Eu seguia uma galera que era muito rebelde, que, tipo, queria botar fogo nos humanos para que sobrassem só os animais, entendeu? Então, claro, esse é um extremo muito extremo. Eu sei que a maioria dos vegetarianos compreende tudo, são flexíveis, amorosos, maravilhosos e seguem, né, o propósito daquela causa. Mas no meu caso, eu estava seguindo essa galera que só via desgraça, que só procurava notícia de desgraça, que ficava levantando a bandeira e que eu não era daquelas que fazia campanha para os amigos, mas eu julgava muito as pessoas. E era muito ruim. E eu gerava muita raiva dentro de mim. Então, olha que interessante. Muitas vezes o nosso corpo ele busca, né, até um caminho diferente porque, sei lá, vamos, né, mudar a alimentação. Quando a gente tá grávida, isso acontece muito, né? A gente tem vontade de uns alimentos específicos, não é desejo de grávida, gente. É o corpo pedindo o que ele precisa, né? Quando a gente tá com sede, é porque a gente tá precisando de água no nosso corpo. O corpo da gente é inteligente. Então eu sei que naquela época que eu fui vegetariana, eu tinha essa questão de revolta, de querer fazer justiça, era muito forte isso na minha personalidade. Então, que bom que eu fui vegetariana. Por quê? De uma certa forma, quando a gente se alimenta de carne, né, a energia do alimento ele tem a sua densidade. E pode provocar mais ainda essa tendência à raiva para quem tem essa tendência. Então imagina a bomba que eu ia virar se eu não fosse vegetariana, né? Por um lado foi bom, mas eu, né? Caramba, para que precisa a gente ir num extremo desse? Eu tô lutando pelos animais, mas tô brigando com os humanos. Qual é a coerência disso? Qual é o equilíbrio disso, né? Então, eu percebo muito que às vezes a gente briga, né? Essa história, comer isso é errado, não pode comer carboidrato, né? Agora essa é a moda. Não pode comer carboidrato, agora não pode, né? Comer algo que não seja orgânico, porque as indústrias estão destruindo o mundo. Amores, se a gente for levantar todas as bandeiras, né? Vamos pegar só a galera da nutrição. Acabou! Porque olha o tanto de linha diferente que existe dentro da nutrição, que é para cuidar do mesmo corpo, né? O corpo humano, que tem a mesma funcionalidade. Cada linha diz uma coisa e cada linha contradiz a outra. É uma guerra. Pra quê? Pra quê? Outra coisa, né? Culpa de mãe que eu vivo falando aqui. O parto, né? Às vezes a gente briga, porque fulana lá, nossa, foi lá ter o parto da banheira, que coisa horrorosa, né? E a outra, não, imagina, teve cesariana, olha que absurdo, que responsabilidade. A gente escuta cada papo, amores. A gente escuta cada papo. Eu lembro que quando eu fiquei grávida da Nina, aqui no Canadá é tudo bem diferente do que no Brasil, né? No Brasil, você descobriu que você tá grávida, você já tem consulta com o médico, você já sabe até o sexo do bebê, né? Aqui no Canadá, o médico nem olha pra tua cara até os 3 meses de gestação. Pois é, quem vem do Brasil pra cá fica, ai meu Deus do céu, e agora? O médico olha, ué, o bebê tá dentro da sua barriga, a gente não pode fazer nada até o 3º mês de gestação, então você aguenta a ansiedade aí. Então eu lembro que nesse período eu fiquei meio em choque, né? Mas, choque porque, sei lá, né, a gente fica grávida, fica meio louca no começo. Mas eu lembro que eu queria muito ter um parto natural. E aqui no Canadá, a gente tem as casas de parto, né, que é o governo que banca, inclusive, é muito legal. Aí a gente tem o parto na banheira, com a parteira, aquela coisa bonita, né? E era, nossa, meu ideal, né? Só que o que aconteceu? Como eu demorei muito para voltar em si, quando eu fui, né, começar a fazer o acompanhamento, os exames com os médicos, eu fui procurar a casa de parto para me inscrever, não tinha mais vaga, porque como é do governo e muitas pessoas procuram, tem um certo, né, número, é limitado. E aí eu não consegui vaga. Gente, eu fiquei tão frustrada, tão chateada, porque eu não queria ter a Nina no hospital, eu queria que fosse todo um cenário de novela romântica dentro da minha cabeça, mas não rolou. E por muito tempo durante a gestação eu fiquei muito chateada, eu fiquei muito frustrada, eu me culpei muito porque eu achava que se eu não tivesse demorado eu ia ter conseguido vaga, aquelas cobranças, né, que é tudo que a gente tá falando nesse vídeo. Só que o que aconteceu? Eu já falei isso em outros vídeos também, mas só para trazer para o contexto. Quando eu entrei em trabalho de parto, o que já era os 45 do segundo tempo, porque era um dia antes de eu ser induzida, porque a Nina não queria nascer de jeito nenhum, então a Nina nasceu de quase 42 semanas, né, quase 10 meses, tipo um elefante. E daí, e eu tinha uma doula maravilhosa que me acompanhou no hospital, incrível. Só que chegando lá, eu tive muita dor. E eu fiquei 24 horas em trabalho de parto ativo.
Ativo é quando você já tá com a contração te rasgando. 24 horas. E a enfermeira toda hora vinha, Adriana, pelo amor de Deus, toma uma anestesia, né? Não tá dando. E assim, a dilatação não tava evoluindo. Por quê? Porque eu tava no extremo. Depois que passou as 24 horas e que eu resolvi me acalmar e pedir a medicação, do nada, né? Eu relaxei, porque sozinha eu não tava relaxando, mesmo com todo o auxílio do meu companheiro, da equipe médica, da doula, não tava rolando. Mas quando eu entrei na flexibilidade e percebi que eu não estava aguentando mais mesmo e pedi o remédio, imediatamente a dilatação começou e a Nina nasceu de parto normal, mas não natural. Não sei, né? A gente usa essas nomenclaturas. Mas qual seria o certo? Se eu tivesse na casa de parto, amores, eu não ia ter tido ela lá, eu ia ter que ir para um hospital de qualquer forma no meio do cenário. Ia ser pior, provavelmente, né? Então, o que eu quero dizer, amores? Nenhum extremo é bom. Se a gente flexibilizar, aí sim a gente pode ser feliz, sabe? E de novo, isso é respeitando aquilo que é certo pra você. Ninguém tá falando que você tem que aceitar qualquer coisa, não é isso. Que nem remédio. Eu sou terapeuta natural, né? Aqui no Canadá a gente chama de naturoterapeuta. Em teoria eu sou uma terapeuta natural e todo mundo quando olha pra mim acha que eu sou aquela que vive de alface, que não toma nenhum copo de vinho, nem cerveja no final de semana com os amigos e que nunca na vida vai tomar um remédio. Gente, quando eu tenho dor de cabeça, eu tomo analgésico, porque eu odeio sentir dor. Quando a minha filha tá com febre, eu dou remédio pra ela. Quando os meus pacientes vêm para mim e a gente se trata com floral, e eu vou até contar uma história de uma paciente minha aqui do Canadá, eu acho que eu já contei essa história para vocês em outro momento, mas enfim, que ela se curou de uma depressão em um mês. É uma pessoa que ela estava por volta dos seus 50 anos, e aqui no Canadá, né, tem muitas questões de saúde mental, de depressão, é muito comum aqui. E essa pessoa, ela se tratava com remédio, com psiquiatra há anos. E ela não tinha, assim, ela estava controlada, mas ela nunca tinha saído do estado depressivo. Ela fazia as coisas, mas sempre apática. E aí, foi na época que eu trabalhava numa ONG aqui para mulheres apenas. E numa consulta ela me falou, eu falei, vamos tomar floral para você melhorar? Ela falou, vamos. Ela estava aberta, mas assim, imagina, né? Uma vida inteira fazendo tratamento para depressão. Um mês, gente. Um mês tomando floral. Essa mulher voltou no segundo encontro comigo, meu Deus. Até eu não acreditava, que eu falava, gente, essa mulher ressuscitou. Ela estava cheia de vida e ela não sabia como me agradecer. Ela tinha entrado para ginástica, para natação, tinha entrado para grupo de dança. Nossa, ela estava fazendo um monte de coisa e ela falou que ela nunca tinha se sentido tão viva na vida dela. E aí, claro, né, ela continuou o tratamento mais um tempo, depois acabou, e de tempos em tempos ela me dá notícias ainda, e ela fala, Dri, continuo super bem, super feliz, e o que é ótimo, mas esse é um caso, né, e é lógico que o floral, ele proporciona isso tudo, só que muitas vezes eu atendo pacientes que vêm pra mim com um quadro de tentativa de suicídio. Tem gente que vem pra mim com crises de pânico que tá tendo, sei lá, há meses. Então, quando a pessoa chega para mim nesse estado, claro que ela começa a tomar o floral, claro que o floral ele dá conta, só que é igual ficar com dor de cabeça, né? Eu posso mudar minha alimentação, eu posso meditar, ficar deitada e esperar a dor passar? Posso, é claro, vai funcionar em algum momento. Só que eu, por exemplo, tenho paciência para isso? Ou condição, às vezes eu tô com minha filha, tô com o meu trabalho, com um monte de coisa acontecendo. Eu não posso deitar para meditar. Eu não quero esperar, sei lá, 3 dias a dor passar. Eu vou tomar o meu remédio, porque para mim esse equilíbrio funciona, sabe? E no caso dessas minhas pacientes, às vezes elas vêm cheias de culpa para mim, Dri, meu marido falou para eu marcar uma consulta com o psiquiatra, ou então às vezes eles já tomam, né, remédio, fala, Dri, eu tomo um remédio que o psiquiatra me deu, e aí eu vou fazer o floral, eu não sou forte o bastante, né, eu falo, meu amor, se você tem uma condição que você precisa de um remédio, pelo amor de Deus, toma o seu remédio, faça sim o acompanhamento com o seu psiquiatra. Em paralelo, você faz a terapia comigo, você toma os florais, porque o floral não interage com nenhum medicamento, você pode tomar tranquilamente. E todo esse conjunto cuidando de você é a perfeição. É o que vai trazer o teu equilíbrio. Portanto, meus amores, traria milhões de exemplos infinitamente aqui. Esse papo longo foi para te dizer, foi para te propor.
onde será que talvez a flexibilidade é o que vai te trazer a cura e a felicidade? Que é o que vai te fazer parar com essa oscilação doentia, que vai te curar dessa autocobrança, dessa culpabilização, que te deixa cada vez mais doente, que faz com que você não alcance os seus objetivos, né? Quantas pessoas não conseguem emagrecer, por exemplo, eu tenho várias pacientes assim. Alimentação, todo mundo sabe tudo de alimentação hoje em dia. Esse não é o maior problema, tá? E eu falo isso com todo respeito com os profissionais de nutrição e essa linha, tá? Não é isso não, gente. Mas a gente sabe quantas pessoas comem super saudável e não conseguem emagrecer. Quantas pessoas tentam comer saudável, mas não conseguem, sabe? Tem muitos fatores por trás disso, mas uma questão em comum é a autocobrança. Quanto mais a gente se cobra, quanto mais a gente se sente uma porcaria, para não falar outro palavrão, em comparação com os outros, em comparação com as teorias certas e você sempre se sentindo errado, sempre se sentindo culpado, a gente gera uma bioquímica, todos os hormônios de estresse são descarregados na nossa corrente sanguínea e ficam circulando lá. Isso é somatização. Como é que você quer emagrecer se todos os hormônios do estresse estão presentes no teu corpo o tempo todo? Você pode comer só alface, meu amor, você não vai emagrecer. Como é que você quer parar de manifestar situações dramáticas na tua vida se esse tanto de química de preocupação e estresse não sai do teu organismo? Percebe? Então, o primeiro nó dessa linha toda que a gente pode desenrolar é o idealismo, é a autocobrança, é a gente achar que é só um que é certo e qualquer outra coisa que eu faça além disso tá errado e aí eu vou me culpar. Para de ser inflexível, para de ser intolerante, para de ficar buscando esses extremos. O caminho do meio, a flexibilização, a abertura mental para outras possibilidades é o que pode curar todas as questões da tua vida e mudar esse padrão, que é o mais importante, porque a gente não quer curar uma situação e tchau. A gente quer curar a situação e quer aprender esse novo padrão. E quer viver nesse estado de tal, né, nesse caminho do meio, onde eu estou bem, onde eu me sinto em paz, onde eu sou o meu melhor amigo, onde eu reajo positivamente independente da situação. Esse é o nosso ideal, amores. O equilíbrio, a harmonia. É isso que os nossos amigos florais fazem por nós. É isso que o nosso próprio sistema busca. Sente aí dentro de você. Você vai ter essa comprovação. Tá bom? Pensa com bastante carinho. As formas que eu posso te ajudar, além de todos esses vídeos, né, que temos desde 2013 nesse canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Temos vídeos desde 2013. Uau! Então, você pode, né, se abastecer com todo esse material que eu entrego aqui. Você pode ser meu aluno do Colegiado da Vida, que é uma escola de autoconhecimento e também uma escola de formação de terapeutas. Então lá a gente passa por toda essa trajetória, a gente vivencia as 38 essências florais justamente para encontrar esse caminho do meio, que não é o meu, o seu, dos meus alunos. Cada um tem o seu eixo. Então, nessa escola de autoconhecimento, que é o Colegiado da Vida, graças aos florais e todas as aulas que a gente tem por lá, encontros mensais ao vivo, a gente está bem pertinho, a gente tem uma comunidade, eu estou sempre colada com os meus alunos do colegiado, e agora com a possibilidade da formação de terapeutas, e a maioria deles já está aí felizão da vida, já estão trabalhando como terapeutas, graças a esse equilíbrio que tiveram com eles mesmos para poder ajudar outras pessoas. Amores, é muito lindo, tá? As portas estão abertas, é só você acessar colegiadodavida.com.br, tá? E fazer a escola, o tratamento, a formação e, claro, o principal, a grande transformação, é o virar da chavinha onde você passa para essa harmonização total da tua essência, que é a nossa missão aqui, tá bom? E se você tem uma questão específica que você quer trabalhar, a gente tem um atendimento do Eu Superior. Então, acessa lá no meu site, adrianasouza.com.br/eu-superior, e lá a gente pode acessar o teu campo, acessar a tua consciência de Eu Superior, abrir os seus registros akáshicos e captar
todas as mensagens e orientações do porquê que essa questão está na tua vida e trazendo os elementos e as ferramentas do que você precisa fazer para virar essa situação. E mesma coisa, não é apenas virar a situação específica, é também mudar o padrão de pensamento que promove esse tipo de evento. Vocês percebem, amores? Esse é o segredo. Às vezes a gente fica muito focado num resultado específico sem trabalhar a causa, que é aí que a gente precisa trabalhar, né? Que adianta você plantar um monte de semente de flores lindas e maravilhosas e cada vez que elas vão nascendo fraquinhas ou nem nascem, você fica achando que é a semente que é o problema. Não é. A terra está precisando ser tratada. Então, em você, o que você está precisando trabalhar na tua matéria, no teu sistema mental, no teu sistema de crenças, no teu sistema emocional, que é o que são as ervas daninhas que estão destruindo e manifestando as situações ruins da tua vida. É nesse lugar que a gente precisa trabalhar. A gente pode fazer isso com os florais, com o colegiado da vida, com o atendimento do eu superior e, como eu disse, aqui nesse canal tem um montão de conteúdo para que vocês possam se beneficiar. Combinado? Então é isso, meus amores. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários e todas as informações, agendamento de sessão, tudo vocês conseguem fazer automaticamente pelo meu site, tá bom? adrianasouza.com.br. Um beijo enorme e a gente vai se falando. Tchau, tchau!